Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas, e isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam esse fato. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade, fixou em um só lugar, esse passou a não só praticar a caça e coleta de frutos, como também o cultivo de plantas e criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos, formando os conjuntos numéricos. Passou então a utilizar pedras. Cada animal representava um. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra ia sendo colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se um animal tinha sido comido por um animal selvagem ou se tinha sido apenas perdido. Vários povos criaram seu próprio sistema numérico. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e os hebreus utilizavam letras para a contagem. Tinha também os chineses e o indo-arábico, entre outros que tinham suas próprias formas de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluía, a matemática foi sendo necessária.